Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar Proseando com Marcos Terra e hoje falaremos sobre apometria. Apometria é uma técnica de desobsessão. Olha que coisa interessante, né? E hoje duas grandes mulheres, Keula e Soraya, que estão aqui conosco para falar sobre essa técnica revolucionária, né? Primeiro agradecer a participação de todos, né, no programa, os telespectadores, pedindo para tocar no sininho, compartilhar. O trabalho é nosso, né? O Proseando com Marcos Terra é o programa que valoriza o capital humano. E vamos que vamos! Olá, Keula. Olá, prazer. Oi, Marcos. Prazer estar aqui contigo. É a gratidão, né, de poder compartilhar, né, o trabalho que vocês fazem na apometria e informar as pessoas que desconhecem, né, o que é apometria, né, que técnica é essa que está revolucionando as casas espíritas e espiritualistas, sempre buscando, né, a promoção humana, o equilíbrio. Mas o que é apometria? Porque é uma coisa tão fácil e ao mesmo tempo tão complexa. O que é apometria? Apesar de vir desde a década de 60, né, ainda é um tabu dentro da maioria das casas, principalmente espíritas, né, Soraya? Então, eu achei muito interessante que você convidou duas pessoas e todas nós duas temos funções diferentes dentro da apometria, né? que sempre são em duplas, e uma é uma médium de sintonia, que é a Keula, e é veterana, né, na apometria, e uma neófita, que sou doutrinadora, né? E eu estou terminando o curso agora, é 1 ano e meio de curso, né? E a apometria é apenas uma técnica espiritual, uma técnica que se usa, né? Dons também espirituais, porque existe, né, a presença de um médium, e particularmente o que ela faz? A cura. A maior parte das vezes é a desobsessão mesmo, Sim. né? Mas a desobsessão não só de um obsessor, mas da auto-obsessão, que são através das personalidades múltiplas e da subpersonalidade, né? E uma bom. técnica vai de raízes muito mais profundas, porque como a gente entra em presente, passado e futuro, então a gente mexe muito com recursos acásicos, coisas bem na raiz realmente do problema das pessoas. Então muitas vezes a pessoa chega achando que vai para lá por conta de uma coisa e quando vê é totalmente diferente. O seu problema é um outro tipo de trauma, uma outra coisa muito mais antiga, inclusive de várias vidas passadas. Vidas passadas. É como se abrir os arquivos, né, assim, para a pessoa leiga, né? Abrir a caixa preta do avião. Porque muitas vezes o problema não está numa obsessão diretamente de um espírito para outro espírito, mas são os eus ou personalidades que precisam ser trabalhados. Personalidades múltiplas, muitas criações que nós fazemos dessa mesma vida e de outras vidas. Sim, então, sim. E que vem nos atrapalhar. Então, o que é a apometria? Nada mais do que um desdobramento espiritual que a gente faz dos corpos sutis que temos. E aí também já entra outra questão, inclusive da não aceitação dessa tese dentro do próprio espiritismo, porque a gente já tem a teoria dos 7 corpos sutis. Sim. Que isso é muito prático na vivência oriental. A vivência oriental é muito diferente do ocidental quando a gente fala em corpos sutis. Por exemplo, a acupuntura, o reiki, ele já vem tratar os chakras, né? Que é a questão energética de corpos sutis, né? Dos nossos vórtices do corpo sutil. E a apometria cuida dos corpos sutis. É o todo. É o todo. Inclusive, Keula, eu já ouvi muitos comentários de kardecista, que também já até é um termo até errado falar que é só meramente kardecista, mas assim, em relação à apometria, que eu achei muito interessante. Ah, mas por que eu tenho que fazer a apometria? Porque a apometria vai mexer no meu karma, eu tenho que vivenciar o karma. Eu falei, gente, mas uma ferramenta, né, para auxiliar as pessoas. Tem umas indagações, né? E eu sou leigo, não posso falar da apometria porque minha visão é superficial, mas se tem uma ferramenta que vai auxiliar a pessoa
a passar numa encarnação para mexer com esses conteúdos, porque na visão dessas pessoas, não, eu tenho que passar por isso, a apometria vai é como se fosse resolver o problema, mas eu tenho que passar pelo processo. Ué, mas é possível vivenciar assim, sabe, só meramente focado na dor? É uma indagação. Não, você não precisa viver no sofrimento. Pois é. Né? Nós podemos trabalhar para amenizar todos os karmas que você vai passar durante a vida. E é para isso que a apometria serve. Olha aí. É complicado ainda entre alguns centros, eu já fui convidada a me retirar de um centro. Já? Já, porque não aceitava a apometria, então o nosso grupo de apometria foi convidado a sair de lá, e até que foi formado um novo grupo, inclusive uma nova casa espírita sobre isso, tratando especificamente sobre a apometria. Mas é uma ferramenta maravilhosa que todo mundo poderia utilizar e existe ainda esse conceito, né, esse preconceito sobre a apometria. Inclusive, eu estava conversando com a Soraya, eu já li alguns livros de Chico Xavier, em que ele descrevia perfeitamente uma apometria, só que não era o nome de apometria. Usava na época a terminologia, né? Exatamente. Né? Esse livro foi escrito muito antes ainda da década de 60 de Lacerda. Então, mas esse trabalho já existe. Inclusive alguns filmes, por exemplo, alguns filmes de terror, um filme muito específico de terror que eu coloco, que é Invocação do Mal 2, a primeira cena é a cena perfeita de um médium apômetra entrando no papel da apometria. Você está falando isso, me veio aqui agora, aqui eu li Soraya, aquele filme, A Origem, do Leonardo DiCaprio, porque mostra várias facetas de uma vida, várias coisas de uma coisa só. Aquilo é apometria. É apometria. Quando li, eu já li muito pouco da apometria, mas quando assisti o filme A Origem, me veio muito isso, né? Vou pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, libere as fotos que as meninas mandaram do dia a dia da apometria, de formação, os trabalhos nas casas espiritualistas. Que fotos bonitas. Fala um pouquinho, Keila. Pois é, eu tenho uma vivência já um tempinho, a Soraya também. Bastante. Bastante. Cada uma na sua área, né? Então, eu trabalhei por muito tempo. Na verdade, na apometria em si, eu cheguei um belo dia num grupo de apometria para poder tratar, e a pessoa falou assim, não, você não veio aqui tratar, você veio aqui para trabalhar. Olha aí. Então, eu já entrei incorporando pela primeira vez na minha vida no meu primeiro trabalho mediúnico, sem nem saber que eu sabia incorporar. Então, por muitos anos eu trabalhei com apometria, até que depois surgiu no coração, assim, os guias me chamando, não, você precisa passar pelo seu estágio na Umbanda. Depois abrimos essa casa de apometria espiritualista, saí de lá, fui para uma casa espiritualista, fiquei por mais de 10 anos, também trabalhando com apometria, reiki e várias outras coisas, inclusive fazia iniciações de reiki. Deu a pandemia, virei budista, e agora voltei de novo, o santo chamou de novo para Umbanda e estou fazendo, mas já querendo colocar o reiki dentro da casa de Umbanda. Então, mistura boa. Uma mistura boa, porque mistura isso vai boa. auxiliar a comunidade, né? Sim. Bom, vamos pedir a Dona Coruja que possa liberar o comercial. Dona Coruja, libera o comercial, é o nosso comercial aí para captar recursos para o nosso programa. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos!
obrigado, Eliane Colado, pela sua participação no programa. E tá aí a nossa rifa simbólica para angariar fundos para continuarmos com esse programa, como também a palestra do Marcos Terra, descascando a cebola em cima dos 5 As da terapia junguiana. E vamos que vamos. Meninas, é tão fácil entender a apometria e tão difícil ao mesmo tempo. Como desdobrar a visão da apometria? Vamos trabalhar um estudo de caso fictício de alguém que chega doente em busca de socorro, uma perturbação, que a princípio ela imagina que seja algum obsessor, e vai descobrir que não é nenhum obsessor, pode ser também. Como é que fica isso? Você como a doutrinadora, como é que acontece na prática? Na prática, a gente identifica, a gente sempre trabalha em dupla, um médio de sintonia e um médio de doutrinação. Existem vários grupos, não precisa ser apenas 2. Então, existem outras duplas. Ela tem um coordenador, né, que é o que vai, o que dá os pulsos, porque a apometria, essa é uma outra polêmica que também é gerada dentro da visão dos centros que trabalham unicamente com a visão de Kardec, porque como a gente trabalha com pulsos magnéticos, eles acham que isso é uma criação ritualística, que não é, entendeu? Mas eles invocam isso também como um obstáculo dentro do centro deles, né? Então o comando do dirigente de desdobramento dos corpos sutis, e a partir disso aí a gente começa a trabalhar na dupla também dando esse desdobramento. Então, muito legal que você falou, porque muitas vezes o que vem, sim, um obsessor daquela vivência da pessoa de muito tempo atrás, mas muitas vezes a maioria são personalidades múltiplas da pessoa que não está em concordância com a vida que ela está tendo agora, entendeu? Que são traumas que ela adquiriu e medos também de que aquilo venha a ser repetido. Então ela começa naquele desequilíbrio e acaba atingindo esse corpo que está vivendo. Muitas elas não entendem que essa pessoa ela tem agora o livre-arbítrio de continuar e dar o pulso que ela quiser na vida dela, ou bem ou mal, é o livre-arbítrio dela. Então essa personalidade múltipla atrapalha de uma forma que acaba criando uma obsessão, que é uma auto-obsessão, porque provém dela mesmo, entendeu? Agora, é tão complexo, assim, por exemplo, a gente vê casos, por exemplo, de doutrinadores, né, ou aqueles que trabalham com diálogo com os espíritos, até então chamado de espíritos obsessores, que quando o médium manifesta, não tem espíritos obsessores ali, é uma personalidade que está perdida nesse processo, e o doutrinador... Mas ele tem que doutrinar também. Mas às vezes ele confunde, ele acha que... Não confunde, porque tem a pessoa... a personalidade múltipla se manifesta. Ela se manifesta, ela fala. Ela diz, eu sou ela. Eu sou ela, não, mas eu não estou falando na apometria, eu estou falando em outras reuniões que não tem apometria, que as pessoas não têm essa preparação, não têm esse estudo de entender que ali não tem um obsessor. Aí tem que ter o feeling para isso. Tem que ter o feeling para isso. É onde você entra na prática, entra no estudo, realmente, para poder saber. E foi muito interessante você falar sobre as cascas de cebola na introdução, porque a gente trata exatamente a pessoa como se fosse uma casca de cebola. A gente vai tirando camadas e camadas das profundezas dos corpos, até a gente chegar realmente na raiz do problema. Olha aí, muito interessante. A outra coisa que eu tenho que colocar também, Marcos, assim, que às vezes é online, o assistido, mas a maioria das vezes presente. E existem os efeitos. Então, assim, é importante que a pessoa, nesse dia que ela está sendo submetida à apometria, ela esteja calma, sem fazer nada, tranquila. Mesmo se ela estiver como online, ela esteja ausente, ela tem que estar de preferência deitada, de preferência calma, de preferência lendo alguma coisa assim boa, ouvindo uma música boa. Nem de preferência, ela tem que estar. Não, é porque tem muita gente que se arrisca, mas ela pode sentir os efeitos, que é a tontura. Muitas vezes limpeza, diarreia, vômito. Então, porque são coisas que estão sendo mexidas ali.
coisas muito profundas. Muito profundas. E né? nos próximos 21 dias, ela está tendo também uma mudança em todo o comportamento dela. Ela são 21 dias para o 21 tratamento? É um dias. efeito borboleta que a gente acaba cascata, fazendo. né? Uhum. Foi o que eu 21 imaginei. dias. E Olha, ela vai sentindo aquilo. Porque muitas vezes nesse trabalho são tirados chips, o obsessor está lá com uma faca, com alguma coisa. E a pessoa vai sentir isso naqueles 21 dias, a falta daquilo. É como se fosse também, muitas vezes, ela está tão acostumada com o obsessor que ela vai sentir tristeza, infelicidade, porque ela está... É como um relacionamento tóxico, que a sim. gente acaba acostumando com aquilo e mesmo não sendo bom, o afastamento lhe causa saudades. Certo. É Então, assim, é interessante, todo né? um tratamento, sabe? Profundo, né? Profundo. É descascando a cebola, né, Keula? Olha aqui, o Igor Evangelista mandou uma pergunta para nós. Obrigado, Igor. Opa, vamos lá. Ele tem... Agora cai aqui na vaporização, pulou aqui. Ah, meu Deus, cadê aqui? Ok, Will. Será possível que o indivíduo consiga fazer o processo da apometria em si mesmo, sem necessitar de uma outra pessoa que faça este processo? Falar isso daqui. Se sim, como seria esse método ou prática? Igor Evangelista. Você está muito revolucionário, Igor. Apometria. Eu tô brincando, mas eu passo a bola para as meninas. É possível fazer apometria consigo mesmo? É possível, mas é muito perigoso. Pois é, eu pensei nisso. É possível, sim. Ultimamente, existe, na verdade, até a autoapometria, que o pessoal faz, inclusive, com um CD de autoapometria. Você imagina que eu já peguei casos em que uma mesa mediúnica com mais de 13 médiuns, os médiuns foram derrubados e apenas surgiu um mago negro no meio do assunto, em que derrubou todos os médiuns da mesa, apenas ele colocou como que eu pudesse falar, apenas eu como dirigente. Então imagina uma força dessa. Por isso que é importante ter o dirigente. É Sim. importante ter o dirigente. Então você faz o auto. Eu já vi casas de apometria se dizimarem, porque não, vamos fazer só autoapometria em casa. Só que aí entra vários obsessores, entra um magro negro que quer dizimar aquele grupo. Sim. Vai justamente naquele momento em que ele abre os corpos dele em casa, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de amparo, sem nenhuma egrégora relacionada. Então, existe sim a possibilidade. Você pode pegar um CD bonito, simplesmente só que você tem as consequências disso. Então, se você não tiver esse grande conhecimento, você mesmo não tiver a autodoutrinação, é muito complicado. Olha só. Bom, mas para a próxima pergunta, agora do Irani Vieira. Qual a diferença do tratamento com apometria para o tratamento convencional da desobsessão nos centros espíritas ou espiritualistas? Que diferenciar? É porque a gente, no Centro Espírita de Desobsessão, a gente só tira aquele obsessor que está no momento. Enquanto isso, na apometria, a gente vai décadas e décadas e milênios e centenas de anos Vai em depois. traumas, né? Vai em traumas profundos. E às vezes às vezes não, na maioria das vezes, isso auxilia até um tratamento psicológico que a pessoa faz. Porque depois ela vai focar naqueles traumas. Sim, sim. Procurar o terapeuta dela e falar, olha, isso, em tal época da minha vida, porque às vezes vida presente, né? Às vezes existe terapeutas também que aceitam nessas vivências reencarnacionistas e ele pode conversar abertamente com o terapeuta dele e falar, invocar, olha, em tal época isso, ou em tal idade aconteceu isso, e isso está me criando resistências e trabalhar isso. Bom, vamos para a última pergunta, antes da pergunta do furacão, olho do furacão, é a Cássia Fonseca. Ela pergunta por que algumas casas espíritas não aceitam a apometria, tem resistência. Será que é falta de conhecimento? Será que é meramente preconceito? Ou é a mistura de tudo isso, do novo? Porque o espiritismo é progressista, né? Kardec era progressista. Por que barra nessa barreira? Então, eu aponto como falta de conhecimento. Eu fui professora de EJA há mais de 10 anos. Então, assim, conheço a doutrina de Kardec, eu tinha que conhecer, né? Então, assim, Kardec nunca deixou estanque. Ele sempre falou de evolução, que queria chegar mais coisas. Sim. Lógico que ele estabeleceu alguns limites para algumas coisas, mas ele sempre falou. E quando ele citou que a doutrina
espiritista, espiritualista, espiritual, era fincada em 3 coisas, que seria religião, ciência e filosofia. Bom, filosofia também caminha um caminho evolutivo. A ciência mais do que tudo, e a religião também. Então, quer dizer, por que prender isso? Então, assim, Kardec não prendeu isso. Então, as pessoas, elas não têm conhecimento profundo da codificação kardeciana, então acaba falando isso. A outra coisa que Kardec, quando eu comecei a falar que isso era um ponto, os corpos sutis eram um ponto a respeito dessa discussão, porque Kardec sintetizou em 3, né, que era o corpo, o perispírito e o espírito. Mas isso não quer dizer que Kardec não tinha conhecimento dos outros corpos. Sim, sim. É porque na época que ele fez essa codificação, talvez não conseguisse ampliar tudo, essa visão, entendeu? Mas assim, eu até coloquei às vezes nem aqui, deu tempo, né? De tudo, de colocar tudo no conhecimento você vê dele como é que as decodificado. pessoas são. Eu costumo dizer que quando a pessoa quer realmente entender a doutrina espírita, ela faz uma faculdade que chama-se André Luiz. Que é um estudo profundo, né? E geralmente, Luiz. muitas casas oferecem um estudo sistematizado dos livros de André Luiz. E ali realmente tem tudo. E André Luiz já colocou 5 corpos. Olha aí. Ninguém contestou. E foi Chico Xavier que psicografou, né? Então, ele fala isso em evolução dos mundos, ele fala isso nos domínios da mediunidade, ele já fala corpo físico, duplo etérico, psicossoma, corpo mental e espírito. E ninguém questionou. Então, assim, é desconhecimento, sabe? Assim, e é isso que eu falei, às vezes eles falam que essa ritualística de você dar pulsos, comandos, entendeu? Então, assim, existem mesmo um preconceito com muita coisa. Mesmo, né? Eles não entendem, por exemplo, vamos citar, a Umbanda é uma religião estritamente cristã, é comandada por Oxalá. Então, assim, eles não entendem isso. E a apometria, também é bom falar que ela também não precisa ser ligada a uma religião. Sim, sim. Muito sabe? bom essa observação. Ela não precisa. Tem algumas casas ecumênicas que estão aplicando a apometria. Os pretos velhos dão esses comandos na consulta? Então, exatamente. Então, sim, mas eles, né, as casas que têm uma visão espiritual, muitas nem aceitam o só preto voltar, velho. tem não casa que nem aceita, aceitam, né? É engraçado, a gente conversando aqui, uma coisa que eu não tinha pensado, agora no proseando, na gravação do programa, me veio algo que eu não tinha pensado. Por exemplo, você falou que se pode trabalhar a autoapometria. E na experiência com a ayahuasca, isso pode acontecer? Porque você entra em contato na expansão consciencial com seus diversos eus. Sim. Me veio, eu não tinha pensado nisso, né? Que na Sim, experiência da ayahuasca. muitas vivências. Eu já tive, Mas sim. lá tem o doutrinador específico da casa que vai trabalhar com tudo que está acontecendo. Mas acontece que assim, funde também a ayahuasca nessa visão com a apometria, por quê? Porque lá no plano espiritual, eles já sabem tudo. É como se pegasse... Tem a egrégora reunida para isso. Sim, e eles pegam o seu plano todo, entendeu? O seu plano todo. Está tudo ali, todas as suas encarnações, seus problemas, porque o processo de expansão consciencial com a ayahuasca te leva a esses subníveis, vamos dizer assim. E trata outros também. E trata, exatamente. Por isso, mexe com coisas profundas, né? profundas. Tranquilo. Meninas, vamos para a pergunta do olho do furacão. Eu sugiro tomar um pouquinho de água, viu, para dar... Então vamos lá. Dona Coruja, qual é a pergunta do olho do furacão para essas meninas maravilhosas, Keula e a nossa amiga Soraya, que está aqui conosco? Captei vossa mensagem, vossa grande coruja. Vamos lá, eu quero... o processo de apometria de vocês foi um marco divisor do antes para o hoje? Totalmente. Porque mexe de forma profunda? Sim, né? Totalmente. Totalmente, né? A minha visão foi outra. E para mim foi mais incrível ainda, porque eu saí de um catolicismo direto para uma apometria. Foi mais profundo ainda. Depois eu busquei os livros espiritualistas, os livros espíritas, para poder entender os processos, porque a minha jornada espiritual foi inteiramente prática. Sim, totalmente prática. Eu já fui jogada no furacão. No furacão. Exatamente. E aí, Soraya, como é que foi esse processo interno da primeira experiência você com você mesmo e os seus suas personalidades múltiplas? Então,
ela foi muito ligada ao meu segundo processo que eu tive dentro da ayahuasca, sabe? Assim, tô falando, a minha apometria, porque eu fiz, tipo assim, uns 15 anos atrás ou mais, uma apometria, mas é porque eu precisava entender meu filho. Então foi uma apometria voltada para ele, porque eu precisava muito, porque estava passando aquele processo de maturidade dele que eu não entendia. Então ali foi me falado muitas coisas. Foi um processo para mim conhecer ele. Aí então, é nisso que é voltado que eu falo assim, que a apometria tem muito a ver com a ayahuasca, porque é o autoconhecimento. Extremo autoconhecimento. E eu tinha, é incrível, mas assim, uma semana eu fiz a ayahuasca, eu me vi indiana. 15 dias depois eu estava na minha apometria e metade dos grupos me falou detalhes sobre a minha reencarnação na Índia. E aquilo foi todo um processo que eu veio de autoconhecimento para me entender. Assim, eu estava buscando aquilo, a espiritualidade falou, e eles falavam, olha, eles estão falando aqui que é necessário você saber da sua vida e tudo, para me entender, para entender todo esse processo que eu estou vivendo hoje nessa vida. E assim, existe grupos, desculpa até a expressão minha, precisa ter uma prudência, um cuidado ao buscar um grupo realmente sério de apometria, ou tem muitos aventureiros por aí que dizem que trabalham com apometria, mas de fato não trabalham? Isso existe? Eu acho arriscado quando a gente vai procurar em consultórios, porque a gente não sabe qual a origem, o procedimento que eles estão fazendo para justamente a egrégora daquele espaço. Sim. Por isso eu sempre recomendo grupos espiritualistas dentro de uma casa, um grupo que já é voltado para isso, né? Porque hoje em dia tem muita gente cobrando apometria nos seus consultórios. É possível ser feito? Sim, só que tem que ter esse doutrinador, tem que ter esse médio junto, porque muita coisa pode acontecer. Então, você estando dentro de um grupo mesmo espiritualista, você tem uma quantidade grande de pessoas que estão aptas a auxiliarem se algo muito mais profundo acontecer. Muito bem. Bom, qual é o conselho que vocês dão para quem quer trabalhar com apometria, conhecer a apometria, que é uma ferramenta maravilhosa? Qual é o tempo de duração de um curso, por exemplo, uma curiosidade que a dona Coruja acabou de perguntar aqui agora. Quanto? 1 ano e meio. 1 ano e meio, é um bom tempo. Uma casa séria, porque tem algumas aí que oferecem curso de 2 meses. E assim, você tem que conhecer muita coisa, você tem que conhecer sobre os corpos sutis, você trabalha muito com cromoterapia, tudo, ectoplasma, você tem que saber de tudo. Então assim, é um curso bem extenso, sabe, você tem que 2 vezes por semana, hoje, né? Por exemplo, na C. A C a C é a Sociedade Espiritualista Renascer, lá hoje no Guará, ela é procurada como referência, pois é, na importante apometria em para quem é de Brasília, né? A C. Então as pessoas procuram vários centros que hoje querem introduzir o trabalho no centro deles, encaminham médiuns para fazer o curso na sociedade. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que querer mesmo, tem que gostar, tem que entender. Não é para qualquer médium. Não é. A gente fala, nós, assim, da egrégora mesmo, a gente fala que somos o BOP. Tem que ter uma equipe especializada para atender, porque a gente vai em camadas profundas demais. Então, não são todos os médiuns que estão preparados para receber alguns tipos de entidades que aparecem. A gente pode até usar uma terminologia assim. E nem todas as casas, né? Nem todas as casas. Você está mexendo em caixa de maribondo, se você não tiver... Esse é o grande problema de fazer em consultórios. E pago, né? Porque assim, sai... complicado, aí né? a gente vai falar no criador, que foi o Dr. Lacerda, no método, assim, quando ele criou assim, ele pegou a partir de uma outra pessoa que estudou e aplicava como o nome de hipnometria. E ele que começou com a apometria e com as regras, com todo o sistema, né? Que nós trabalhamos com regras. Tem que ter uma sistemática. Tem que ter uma sistemática de trabalho. E você voltar. Porque deixar o médico preso... A gente fala regra, na verdade, a palavra certa são as leis. Nós trabalhamos com leis apométricas, uma delas é o desdobramento dos corpos sutis, né? Então, assim, isso aí foge de tudo, inclusive o pagamento. Entendeu? Assim, mesmo eu sendo, assim, receber essas coisas
olhar para essas coisas com amor e respeito para as pessoas que cobram, assim, ela fugiu daquilo tudo que foi estabelecido na criação. Sim. Enfim, é isso. Então, meninas, só agradecer, né? Nós temos uma lembrancinha. Receba, Keila, Obrigada. o mimo aqui do Obrigada. programa. A A Soraya gente que tinha que trazer. o mimo, né? Gratidão. É a nossa canequinha do programa, cheia de guloseimas veganas, para adoçar. Tem um bilhetezinho que foi feito com muito carinho, por esse trabalho tão bonito que vocês fazem. E outras pessoas trabalham também com apometria, e que possa crescer essa família, né? Porque como é bom ajudar as pessoas. É uma ferramenta. É uma ferramenta, né? Mas é isso, né? Vamos só brindar agora aqui para essa câmera aqui, agradecer por essa oportunidade. Gratidão, gratidão, e vamos que vamos, na força da Vamos. apometria. Gratidão. E vamos que vamos.